passo a falar agora do plexo sacral e também do coxígeo, tá? Vou trabalhar os dois aí. Lá no último slide falo do plexo coxígeo e do seu componente neural, tá? Vou começar então falando do plexo sacral. O plexo sacral encontra-se imediatamente inferior ao plexo lombar, conforme nós já observamos aqui nesta imagem. Ele é formado por ramos anteriores dos nervos espinhais de L4 a S4, podendo alguns autores incluir o S5. Tudo bem? Os nervos que se originam do plexo sacral inervam a parte inferior do dorso, a pelve, o períneo, a face posterior da coxa e a perna, e regiões dorsal e plantar do pé. Então veja que é um território de inervação bem extenso. Como o plexo lombar ou plexo sacral consiste em raízes e em divisões anteriores e posteriores. Isso também nós chamamos. Das quais se originam os nervos. Como alguns dos nervos do plexo sacral também contêm fibras dos nervos do plexo lombar, estes dois plexos são, em geral, descritos em comum como plexo lombosacral, conforme eu já mencionei. Então vamos ver os seus componentes neste momento. Tá? Aqui nós estamos vendo também a comparação do plexo sacral com o plexo braquial. Igualmente, né, ele é muito mais simples, como o plexo lombar, conforme a gente viu. Então nós temos a formação de plexos, temos a união dessas diferentes raízes, formando assim plexos emaranhados, né, de fibras neurais. Então vamos começar com o seguinte, vamos lá. Primeiro, quais são as raízes que formam o plexo sacral? Então vamos lá, L4, L5, S1, S2, S3. Estas raízes de L4 a S3, nós vamos ver que vão formar logo, vou chamar logo de cara aqui a atenção, né, para esse nervo, o nervo mais espesso que a gente tem no nosso corpo, que é o nervo isquiático. Veja que, quanto à divisão anterior e posterior, ele é misto, né? Ele possui raízes dessas que eu acabei de mencionar, de L4 a S3. Ele é que vai inervar parte aí da porção, a nossa perna, né? Então, da perna para o pé, território de inervação deste nervo aí, tá bom? Bom, nervo isquiático. O nervo isquiático ele vai ter uma banda dele, né? Lateral, que vai formar, conforme a gente vai ver, o nervo fibular comum, e uma banda medial, que vai formar o chamado aí nervo tibial, então mais medialmente. O que eu quero destacar, então, também? Vejam que a união, vejam isso, que a união deste segmento aqui, ó, de L4 com L5, formará um tronco, que a gente vai chamar de tronco lombosacral. Então, o chamado tronco lombosacral é formado a partir da união de L4 com L5. Perfeito? Esse é um ponto que a gente tem que destacar. É um único tronco que nós vamos enxergar aqui no plexo lombosacral. Próximo aspecto. Vamos ver que aqui nós vamos enxergar o chamado nervo glúteo superior, tá? O próximo, nós vamos enxergar também nessa face mais lateral, né? O nervo glúteo inferior. Vamos ver quais são os territórios de inervação destes nervos. Nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior e nervo isquiático formam os ramos mais importantes, né, que a gente tem e que vai observar maior as suas funções, os ramos mais importantes aí do plexo lombosacral, tá? Especialmente o plexo sacral. Próxima estrutura, né? Próximo nervo, o nervo
para o músculo piriforme. Então, a gente começa a ver agora uma série de ramos que eu vou mencionar para vocês, ramos musculares, para estes músculos da região ali do quadril, conforme nós vamos observar. Bom, vejam que glúteo superior, glúteo inferior e nervo para o músculo piriforme, todos eles estão relacionados à chamada divisão, tá? Anterior. Estão relacionados à divisão anterior. Estes outros que eu vou mencionar agora vão fazer parte da chamada divisão posterior. Então vamos ver. Nós temos aqui então nervo para o músculo quadrado femoral e para o gêmeo inferior. Este é o primeiro nervo aqui. Segundo, o chamado nervo para o músculo obturador interno e para o gêmeo superior. Vamos ver que, anatomicamente, ali vai ficar muito fácil da gente entender isso por conta da proximidade destes músculos, né? Fica formando pares, né? Bem simples da gente observar. Vamos ter outras imagens para a gente observar isso melhor. Aqui a gente vai ver um nervo que tem componente misto, assim como o isquiático, né? Que é o nervo cutâneo femoral posterior, tudo bem? Em seguida, vamos ver o nervo cutâneo perfurante, tá? Trata-se aí da divisão anterior. Em seguida, vemos o nervo pudendo, este é o nervo pudendo. Nervo pudendo. O nervo pudendo, eu já mencionei, principal nervo para a inervação da região de pelve períneo. Depois, veremos o nervo para os músculos levantador do ânus e isquiococcígeo. Estes nervos importantes para o processo de continência fecal e continência urinária, né? Continência anal, que contempla a continência fecal e de flatos, e a continência urinária. Vemos ainda, né, um ramo perineal do quarto sacral e veremos aqui também o chamado nervo anococcígeo. Este nervo anococcígeo já é pertencente ao plexo coccígeo, naturalmente. Aqui nós enxergamos a pelve, foi removido aqui, ó, nós vamos observar que foi removido as vísceras pélvicas, então foi removida as vísceras pélvicas, e nós vamos enxergar então a união dessas raízes, formando o plexo sacral aqui. Vamos enxergar boa parte das fibras que vão formar aí o plexo sacral. Então veja que a união então das raízes de L4 e L5 formam um tronco, chamado tronco lombosacral. Associados a eles, vocês vão ver nos próximos semestres, nós vamos destacar artérias, artéria glútea superior, glútea inferior, né? A pudenda interna, enfim, importantes artérias para a irrigação das estruturas dessa região, tá? Região pélvica e região glútea, naturalmente. Observados esses pontos, aí a gente avança. Começando, então, com o chamado plexo posterior. Os nervos que formam o plexo posterior, nós temos nervo glúteo superior, o nervo glúteo superior formado por raízes de L4 e S1. Então, aqui a gente vai ter, para a sua visualização, não vai ser tão fácil, né, nesta imagem, ok? A gente está vendo aqui, ó, o glúteo superior, né, um ramozinho muito pequenininho. O glúteo, depois veremos também a parte do glúteo inferior, tem que corrigir aqui, ó, chamado glúteo inferior, raízes de L5 a S2. Veremos também o nervo para o músculo piriforme, S1, S2, e cutâneo perfurante, S2, S3. Né? Veremos eles nesta região, tá bom? Na divisão anterior, percebemos que existem os nervos, né? O nervo para o quadrado femoral e para o gêmeo superior, derivando de L4-S1, nervo para o obturador interno e para o gêmeo inferior de L5-S2, o nervo pudendo, que é mais bem facinho da gente enxergar ele aqui, e o nervo para o levantador do ânus e isquiococcígeo, né? Essa parte mais interna. Finalmente, a chamada contribuição mista
Então, com a divisão anterior e posterior, nós temos o nervo esquiático, conforme eu já mencionei. Ele é formado por dois nervos, né, por duas bandas, o chamado fibular comum, que vai de L4 a S2, o tibial, que vai de L4 a S3, e o nervo cutâneo femoral posterior, que vai de S1 a S3. Tá? O nervo ciático aí bem grandão, e o nervo cutâneo femoral posterior acompanhando ele. Tudo bem? Aqui é o que eu já citei lá no início da aula, falando para vocês que esses nervos, eles atravessam forames, né? E deixam, assim, a cavidade pélvica, né? Ou pelo forame isquiático maior, acima e abaixo do piriforme, ou por via forame isquiático menor, é o caso aí do chamado nervo pudendo, ele atravessa isso daí também. E aqui a gente está vendo a região aqui, a abertura para o canal aqui do obturador. Naturalmente o nervo obturador deixando esta região. Faltaria aqui também mostrar o ligamento inguinal e passando aqui por baixo do canal inguinal. Na verdade, por baixo do ligamento inguinal, o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral da coxa, femoral lateral da coxa. E o ramos também, os ramos femorais do gênito femoral. Nessa tabela, nós vamos ver, então, os nervos que a gente acabou de mencionar, e os seus territórios de inervação. O primeiro deles, glúteo superior, raízes L4, L5, S1. Então, a gente vai ver aí a região aqui de glúteo superior. O glúteo superior, ele é responsável pelo quê? Por esse movimento aqui, ó. Movimento, né, pelos músculos que estão relacionados com o movimento de abdução da coxa. Por isso, a inervação dos músculos abdutores da coxa. Quais são os músculos que fazem a abdução da coxa? O músculo glúteo mínimo, o glúteo médio e o tensor da face lata, inervados pelo glúteo superior. Glúteo inferior, L5, S2, quais músculos são inervados por ele? Bom, o músculo que é inervado por ele é o músculo extensor da articulação do quadril, o músculo que realiza essa extensão da articulação do quadril, o famoso músculo glúteo máximo. Então, onde que está o nervo aí? O glúteo inferior, este aqui, este aqui é o glúteo, nervo glúteo inferior. Próximo. Aí nós temos agora a chamada inervação aí para o músculo piriforme. Aqui nós vamos enxergar, ó, a inervação, né, o nervo para o músculo piriforme. Então este aqui é um músculo piriforme. Qual é a sua ação? Ele é um rotador externo, né, da coxa e também um abdutor. Próximo nervo, o nervo para o quadrado femoral e para o gêmeo superior, conforme nós vamos ver. Então, raízes de L4, L5 e S1. Então, estes músculos, eles são rotadores da coxa. Então, o gêmeo inferior, o quadrado femoral, eles realizam esta porção aí para a rotação da coxa. Todos eles são rotadores externos e o nervo para o quadrado femoral faz isso. A gente vai ver que eles estão em associação, olha só. Esse aqui é o quadrado femoral, tá vendo? E esse daqui é o chamado gêmeo inferior. Aí nós já conhecemos, né? Aqui acima do gêmeo superior nós temos o músculo agora, que é o que eu vou falar próximas duas inervações, né? O músculo chamado de obturador interno e acima dele o gêmeo superior. Então nós vamos ver agora a inervação para eles, que é o nervo para o obturador interno. O nervo para o obturador interno também vai estar inervando o gêmeo superior. Vocês viram que eles estão aí sempre em pares. A segmentação L5, S2, conforme mostrei aqui para vocês, ó, este aqui é o nervo para o gêmeo superior, que encontra-se imediatamente abaixo do piriforme, e abaixo do gêmeo superior, o obturador interno. Então, este nervinho aqui inerva tanto o gêmeo superior como o obturador interno. Todos eles rotadores profundos do quadril, rotadores externos. Próximo, o chamado cutâneo perfurantes. Nervos cutâneo perfurantes. Então, S2, S3.
Qual é o seu território de inervação? Ele está relacionado, então, com a pele da superfície ínfero-medial da nádega. Então, nós vamos acompanhá-los e observá-los na sua localização. Veremos aí o furante. Então, observem aqui, ó. Ele está associado a este ligamento aqui, o ligamento sacro-tuberoso. Vejam que ele perfura também o sacro espinal, tá? Está relacionado com eles, e vai realizar a inervação dessa porção mais inferior e medial da parte interna aqui, obviamente, da pelve e perímetro, está relacionado mais a essa porção interna. Próximo nervo, nós vamos ver agora o nervo cutâneo femoral posterior. Lembre-se que o cutâneo femoral posterior está associado, está muito próximo do nervo isquiático. Suas raízes é S1 a S3, sua porção de inervação, território de inervação. Então, este aqui, ó, vai estar relacionado ao nervo cutâneo femoral posterior, né? Então, a gente tem o nervo ciático, aqui está o nervo ciático, e paralelamente, mais medialmente a ele, este aqui é o cutâneo femoral posterior. Seu território e inervação. Pele da superfície inferior-medial da nádega, parte da região anal, superfície supero-posterior da coxa, superfície supero-posterior da perna, escroto no homem e lábios maiores do pudendo na mulher. Avançando, nervo esquiático. De longe, o nervo mais importante aí do plexo sacral. Por quê? Porque nós vamos ver que ele é o responsável pela inervação da região sural, ou seja, da perna, região plantar, e veremos também da porção anterior da perna, bem como dos músculos extensores, que a gente vai ver aí da região da perna e do pé. Nervo esquiático vai de L4 a S3. Primeiro ponto, primeiro aspecto, a gente fala que ele é composto de dois nervos, o tibial e o fibular comum. Separa-se em duas porções quando ele chega na região da fossa poplítea. Essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês trata-se, obviamente, do cutâneo femoral posterior. Como eu não projetei a imagem, só projetei uma das imagens, eu tinha separado duas para vocês. Então aqui nós estamos vendo o trajeto aqui, e é o território de inervação do cutâneo femoral posterior, este aqui. Quanto ao nervo esquiático, uma primeira projeção que eu quero mostrar para vocês, que era essa daqui, esse é o nervo esquiático. Nós sabemos que ele tem duas bandas, uma banda lateral que trata-se do nervo fibular comum e do nervo tibial. Então, ó, na região aqui, na zona aqui, região da fossa poplítea, ele vai formar dois ramos, né, como se fossem duas raízes, né? Uma lateral, que vai formar o nervo fibular comum, e uma medial, que vai formar o nervo tibial. Geralmente, né, quando essas duas porções estão unidas, nós vamos observar que ela é responsável pela inervação de miótomos aqui. Que miótomos? O primeiro miótomo que a gente vai observar aqui vai ser chamado músculo semitendíneo, o semimembranáceo, do músculo adutor magno da coxa, é inervado também por porções do nervo isquiático. Então, ele recebe tanto fibras lá do nervo obturatório, mas também é inervado pelo nervo isquiático. Também o músculo bíceps femoral, o bíceps da coxa, bíceps femoral. Vamos falar agora a respeito do componente específico do nervo tibial, e depois vamos ver também do componente específico do fibular comum. O nervo tibial, ele vai inervar as seguintes estruturas, né? Tem como seu território de inervação os seguintes, né? A pele da superfície posterior da perna e planta do pé. Além disso, a inervação, né, muscular, né, que vai incluir o gastrocnêmios, né, os músculos gastrocnêmios, tanto lateral quanto medial, o músculo plantar, então os dois gastrocnêmios, o músculo plantar, o músculo proplíteo, o músculo sóleo, vai estar também sobre
o seu domínio, né, músculo sóleo. Além disso, nós vamos ver este músculo aqui, o músculo flexor longo dos dedos, o músculo tibial posterior, né, o músculo flexor longo do hálux. Além destes músculos todos que eu mencionei, ele também vai estar responsável pela inervação dos músculos intrínsecos do pé. Ele também tem um território de inervação relacionado aqui à parte de sensibilidade, né? Então, cutâneo. Então, ele dá origem ao chamado nervo cutâneo sural. Este nervo vai estar relacionado, então, com parte da inervação da superfície posterior e também dessa superfície aqui, ó, da superfície antero aqui, lateral do pé. Derivam do nervo tibial, né? Esses nervos aqui, como o nervo calcâneo, né, medial, do tibial, o plantar medial, o plantar lateral, todos eles derivam do nervo tibial. Então veja que seu território de inervação é bastante extenso. Aqui nós estamos vendo os ramos calcâneos, o sural, né, o nervo sural, o plantar medial, o plantar lateral. O único destes que a gente está enxergando aqui que não deriva do tibial, naturalmente, é o nervo safeno. A gente já viu que ele é ramo lá do nervo femoral, lá em cima. Né? Tanto que a gente está observando as suas raízes, né? L3, L4. Aqui a gente está observando o nervo plantar medial, o nervo plantar lateral. Vão se dividir naturalmente a partir aqui do túnel do tarso, nesses dois ramos, o nervo tibial, e inerva os músculos intrínsecos do pé, que a gente já comentou, né? Vamos agora falar sobre o componente do nervo fibular. Fibular, lembrando, raiz de L4 até S2. Veremos aqui o seguinte, o nervo fibular comum é este aqui, ó, nervo fibular comum. A parte de sensibilidade, nós veremos aí que dorso do pé, tá? A parte aqui dorsal do pé, está sob o seu domínio, bem como essa face anterolateral da perna. Seus componentes aí, seu território, né, de inervação. Então, vai lá. Pele da superfície anterior da perna e dorso do pé, como eu já mencionei. Inervação dos músculos fibular terceiro, fibular longo, fibular curto. Então, os fibulares. Então, os eversores da articulação do tornozelo. Além disso, nós observamos que ele também inerva, ó, tibial anterior. Além disso, o extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos. Além disso, os outros dois extensores aqui no dorso do pé, o extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos. Eu sei que o nervo fibular comum dá origem a dois nervos, né? Então, há um ramo, né, um nervo fibular profundo e há um nervo fibular superficial. O superficial é o responsável pela inervação dos fibulares, fibular longo curto e terceiro. O nervo fibular profundo é responsável pela inervação de quem? A inervação do tibial anterior, do extensor longo e do extensor curto dos dedos. Aqui nós estamos no componente cutâneo, né, o nervo cutâneo sural lateral, o nervo fibular superficial, a gente consegue enxergar também o seu território de inervação. Esse nervo muito importante, né, utilizado também muito nos enxertos, aí nas cirurgias, microcirurgias também aí utilizadas, né, para lesões de nervos periféricos. Vou mostrar um artiguinho para vocês. Lembrar de um aparelho gessado para não comprimir demasiadamente algumas destas regiões, sobretudo onde o nervo fibular, ele é um nervo muito superficial, tá? O fibular comum, ele é superficial. Veja que ele tem uma relação com a cabeça da fíbula, passando posteriormente a ela. Se você quiser, você pode palpar aí na sua casa e tentar palpar nessa porção posterior da cabeça da fíbula. Se você percutir, enfim, e for palpando essa região, você vai ver que pode ser que você encontre aí um pequeno cordão, tá?
e ao encontrá-lo e estimulá-lo, pode ser que você sinta aí como se fossem choques, né? Ou uma parestesia, uma mudança na sensibilidade da superfície anterolateral da perna, ok? Estendendo-se um pouquinho até o pé, bem? Ou seja, o aparelho gessado, se te comprimir demais esta região, pode trazer modificações, né? Uma parestesia nesta região, tá? E lesões nesta região também, do nervo fibular comum, obviamente. Se houver uma secção dessas estruturas, os músculos e as estruturas, né, sensoriais e motoras vinculadas a ele vão ter uma perturbação e a gente vai observar aí uma marcha característica, né, que são os indivíduos com o seu pé, né, com a musculatura da porção anterior do pé, da perna, paralisadas, né, eles vão rastejar, né, a parte anterior do pé no solo, né, porque o seu pé fica caído, né, com esse aspecto aí, caído, porque ele perde a dorsoflexão. Nós vamos enxergar aqui neste artigo, na Revista Brasileira de Ortopedia, o chamado emprego do enxerto do nervo fibular superficial para tratamento de lesões de nervos periféricos, né? Então, nós estamos vendo aqui, medida em centímetros do espaço entre o né? Então, o indivíduo lesionou o nervo ulnar, pode buscar uma opção de enxerto o nervo para esta falha, né? Esse gapzinho aí. Então, a gente vê aqui numa dissecação de uma peça anatômica a extensão do nervo fibular superficial, a gente está observando ele aí, uma dissecção na face anterior e lateral da perna. Aqui a gente consegue enxergá-lo, com uma simples tensão, e aí consegue-se fazer a incisão dele. E utilizar para enxertos, tudo bem? Então é isso aí que a gente está observando, a aplicação que a gente consegue gerar também para a anatomia do nervo fibular superficial. Observem que após aqui a cirurgia, o indivíduo apresenta uma área de parestesia. E aí o que acontece? Ele vai ter, neste caso aqui, né, não só uma parestesia, uma anestesia mesmo, falta de sensibilidade neste território aqui, ó, que é o território dele mesmo de atuação. Chegamos no nervo pudendo. O nervo pudendo trata-se, né, dessa porção, desta extensão aqui, ó, deste nervo. A gente está observando aqui, que eu estou mostrando para vocês na imagem. Este é o nervo pudendo. Veja que o nervo pudendo, então, emite seus ramos para tanto a região perianal, como também para a região urogenital, reforçando assim o território de inervação de outros nervos, como o cutâneo femoral, por exemplo. E além disso, ele vai inervar também os músculos do diafragma, chamado diafragma urogenital. Vocês vão aprender isso no próximo semestre. Então, alguns músculos aí, né? O músculo bulbo esponjoso, isquio cavernoso, transverso profundo do períneo, superficial do períneo, esfíncter uretral externo, enfim, estes músculos. Então, o que diz aqui, ó? Pele do pênis e do escroto, pele do clitóris, lábios maiores do pudendo, lábios menores do pudendo e parte inferior da vagina e músculos do períneo. Estes músculos que eu denominei o seu conjunto de diafragma urogenital. Teremos isso mais no semestre que vem. Então, ele é sensitivo e também motor. Principal nervo da região do períneo. Aqui uma outra amostra dele, né? Esse é o nervo pudendo, emitindo seus ramos relacionados aos nervos retais. E também a gente vai observar a sua extensa inervação para esses músculos que eu mencionei, né? O músculo esfíncter anal externo, inervado aí por ele. A gente está vendo aqui outros músculos do diafragma urogenital. Não cabe aqui a gente comentar cada um deles, né? Mas, de um modo geral, é o que eu já mencionei para vocês. Bulbo esponjoso, isquio cavernoso, transverso superficial do períneo, transverso profundo do períneo e outros que a gente não está enxergando aqui nesta imagem. Veja que existe uma associação, né? Se eu quero acessar e entender onde é que está a projeção do nervo pudendo, veja que ele tem uma associação aqui, ó, com este ligamento, que é o ligamento sacrotuberal, né? Então, mais superiormente a ele. Uma associação aqui, ó, com esse marco anatômico importante que vocês aprenderam nesse semestre, que foi o túber isquiático. Próximo ao túber isquiático
pode buscar um ponto para bloqueio do nervo pudendo e a inervação e assistência e inervação dele no períneo. Então, por exemplo, ele pode fazer um bloqueio deste nervo, injetando, né, infundindo aqui o medicamento, o anestésico nesta região, bloqueando assim a ação deste nervo. Além disso, nós temos no plexo sacral os chamados aí nervos esplânico-pélvicos. Então, vai das raízes de S2 a S4. Então, nós estamos vendo aqui a relação dos nervos esplânico-pélvicos. O que ele faz? Eles têm tanto uma função sensorial, então, na esfera aí, cutânea, né? Como também uma motora. Aqui nós vamos ver seu território aqui de inervação motora visceral. Ele está vinculado ao quê? Primeiro aspecto, eles são os nervos esplânico-pélvicos, tratam-se de nervos da divisão parasimpática, né? São pré-ganglionares. Eles encontram-se próximo ou nos órgãos pélvicos, próximos dos órgãos pélvicos ou nos próprios órgãos pélvicos. Isso diferencia do sistema nervoso simpático. Nós vamos ver que o sistema nervoso simpático, os seus gânglios, encontram-se paravertebrais. Então, junto aos corpos vertebrais. Vocês verão isso. Então, vamos lá. No que tange aí a sua ação motora visceral, parasimpático pré-ganglionar, eles estão relacionados ao quê? Eles vão estimular a ereção, daí fala-se que esses nervos esplânico-pélvicos são erigentes, né? Então estão envolvidos com a ereção. A ereção, tanto em relação ao pênis, tá? Como ao clitóris. O clitóris, a gente fala em anatomia que ele é um órgão homólogo ao pênis, ou vice-versa. Por quê? Porque são tecidos densamente vascularizados e que, quando estimulados pelos nervos esplânico-pélvicos, eles aumentam a sua turgidez, né? A sua resistência, ficam mais túrgidos, né? Ficam eretos, são preenchidos por sangue e ficam mais túrgidos, mais eretos. Modula também a função do parasimpático e dos nervos esplânico-pélvicos, modula a mobilidade no sistema digestório distal. Então, a gente está falando aí do colo descendente, do intestino, colo sigmoide e, naturalmente, o próprio reto, né, com o canal anal. Vai estar envolvido também na defecação, né? Além disso, ele é um inibidor do esfíncter uretral interno e ele atua na mobilidade, na verdade, na motricidade do músculo detrusor da bexiga, do músculo da bexiga. Isso veremos mais no próximo semestre. Consequentemente, então, ele está envolvido na micção, então, da expulsão da urina da bexiga para o meio externo. Então, olha a importância desses plexos. Então, eles estão envolvidos, no final das contas, com mecanismos relacionados à defecação e também à micção. Então, lesões nos nervos esplânico-pélvicos trazem esse desdobramento desfavorável. Então, recentemente estamos tratando de uma paciente exatamente com esse quadro. Foi uma complicação de uma cirurgia ortopédica, apresentando exatamente um quadro de atonia, né, na musculatura dela vesical, né, então no detrusor da bexiga. A paciente ela está com incapacidade de urinar, então a bexiga dela vai retendo urina, então ela tem que passar sonda para urinar. E também com a alteração na expulsão das fezes, dada a complicação dos seus nervos esplânico-pélvicos, e foi uma lesão periférica, foi nos nervos, tá? Pacientes que realizam a chamada prostatectomia, então a cirurgia da retirada de próstata, então pode lesionar as raízes aqui, ó, dos nervos esplânico-pélvicos. E qual é a consequência disso? Esses nervos esplânico-pélvicos, antes de atingirem o pênis, tá? Eles têm essa afinidade anatômica com a próstata, antes de atingirem o pênis. Então, durante o processo da prostatectomia radical, né, retirada da próstata,
em função de um tumor de próstata, por exemplo. Então, pode haver esta lesão e o indivíduo apresentar uma disfunção erétil. Por fim, função sensorial visceral. Aferentes viscerais, que seguem os parasimpáticos, das vísceras pélvicas e partes distais do colo, né, do colo que ele está se referindo aqui, do colo do intestino grosso. Dor do colo uterino, né, está vinculado a esses nervos esplênico-pélvicos, e possivelmente também bexiga urinária, essa sensação, né, nossa de preenchimento vesical, né, e uretra proximal. Bom, esses são os nervos esplênico-pélvicos. Falo agora do nervo para o músculo levantador do ânus e do músculo isquiococcígeo ou simplesmente coccígeo. Raízes S3 a S, função motora levantador do ânus, obviamente, o músculo coccígeo e olha lá, porções também, as porções do músculo esfíncter anal externo. Aqui, ó, este aqui é o nervo para estes músculos, né? O coccígeo e levantador do ânus. Por quê? Este é o músculo coccígeo, este é o músculo levantador do ânus, que nós veremos as suas porções e as suas funções no próximo semestre. Então, esses músculos são muito importantes, gente, porque esses músculos, eles são os responsáveis pelo chamado assoalho pélvico. Se você reparar na sua anatomia, você veja, nós temos estruturas ósseas aqui, ó, ao redor da pelve. Então, a pelve óssea, formada pelos ossos do quadril, pelo sacro e pelo cóccix. Beleza, a parte óssea. Mas, sustentando as vísceras pélvicas, nós temos os músculos pélvicos. Então, os músculos do assoalho pélvico. Função sensorial. Pequena área da pele entre o ânus e o cóccix. Então, também está relacionado aí com essa pequena contribuição dele. Por fim, para a alegria geral aí da nação, nós chegamos aqui a essa parte final, onde eu vou falar a respeito do plexo coccígeo. O plexo coccígeo, então, ele tem contribuição menor de S4 e, sobretudo, das raízes de S5 e CO1. Este aqui é o plexo coccígeo. Este é o plexo coccígeo. O plexo coccígeo formará um nervo, o chamado nervo anococcígeo. O nervo anococcígeo é responsável pela inervação desta pele também perianal. Tá? É um dos componentes aí para o reflexo aí, cutâneo anal, né? Sensorial, onde a gente faz um estímulo mecânico com algodão, né? Pode ser com cotonete, e aí você vai perceber uma contração muscular em rebote, okay? Uma contração dos músculos pélvicos em rebote, porque afinal a região aqui envolvendo o ânus, né, também tem componentes de raízes do plexo sacral. E a gente viu que os nervos envolvidos aí com essa inervação, que é o nervo pudendo, e também o nervo para os músculos do assoalho pélvico, que eu mencionei anteriormente, né, para o levantador do ânus e para o coccígeo, estão envolvidos nisso aí. Então, a gente já viu as suas raízes, se originam inferiormente ao assoalho pélvico, a união dos referidos ramos dão origem aos nervos anococcígeos. Esses nervos penetram os músculos, né, do assoalho pélvico, bem como nos ligamentos sacroespinal, sacrotuberal, e passam superficialmente para inervar a pele do trígono anal do períneo, exatamente essa pelezinha, e eles estão aqui, né? Os nervos anococcígeos estão relacionados a esta porçãozinha aqui. Dito isso, a gente terminou esta aula sobre plexo lombar, sobre o plexo sacral, sobre o plexo coccígeo. Lembrando que o que a gente tem aí de mais importante é vocês lembrarem a respeito das raízes que formam cada um desses plexos e os nervos principais. Sobretudo, destaco aí a ação lá do plexo lombar, do nervo obturatório, do nervo femoral e, dado a clínica, o nervo cutâneo lateral da coxa. É importante também a gente lembrar daqueles aspectos lá superiores, por conta da sintomatologia, o nervo gênito-femoral, né? Bastante importante também. Aí, dependendo muito da clínica, né, que for aplicada, então, para cirurgia e tudo,
É importante os dois ilhos, né? O ilho hipogástrico e o ilho inguinal, por conta das incisões que são realizadas na parede do abdômen. Em alguns casos, ao esquecer esta anatomia, acaba lacerando esses nervos e trazendo, assim, alterações funcionais importantes. Lá do plexo sacral, a gente dá um maior destaque sobre o nervo esquiático, obviamente, né? E os nervos glúteos, glúteo superior e inferior. Tá? Nervo ciático como um todo, né? Lembrando das suas duas raízes, tanto o fibular quanto o tibial e o seu território de inervação.